Este estudo tem como objetivo utilizar e pensar o som característico de um tempo e lugar como elemento de novas camadas de informação relativas a um patrimônio cultural. Ocorre do desdobramento da produção descrita em Bordetial em 2020, de representações físicas e digitais relativas ao conjunto arquitetônico e paisagístico do entorno da Praça Coronel Pedro Osório, localizado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, as quais foram configuradas como recursos assistivos para a experiência tátil em ações educativas e culturais. Flusser propõe uma filosofia da mídia, em que as imagens são representacionais, fazem alusão ao visível. Em Filosofia da Caixa Preta, o filósofo define toda a imagem que é produzida por aparelhos como imagem técnica. A teoria da escala da abstração, chamada por Flusser em 2008, atribui dimensões aos meios de comunicação. Essas dimensões são distribuídas em 4 degraus. A escalada do quadridimensional para o tridimensional, a apreensão da matéria, para ser informada e transformada em objeto de cultura. Tridimensional ao bidimensional, a perda da materialidade. Neste degrau, a apreensão da realidade é a visão, para o uso da imagem por meio tradicional, como desenho e pintura. Bidimensional ao unidimensional, ao surgimento da escrita. O objeto passa por uma representação imaginária, em que é comunicada através da escrita. Unidimensional ao nulo dimensional. São as imagens técnicas, imagens produzidas por aparelhos e passíveis de serem computadas. Entretanto, Flusser advertiu que a escala da abstração se constitui como um modelo fenomenológico da história da cultura, com propósito apenas para pensar no problema das técnico-imagens. Há então um deslocamento da postura de priorizar o sentido da visão para aguçar a sensibilidade do sentido da audição. Para Schaffer, paisagem sonora é aquela constituída por eventos ouvidos e não por objetos vistos. Ao propor o uso de um dispositivo digital constituído por um repertório de representações tridimensionais, porém no campo das tecnoimagens, esta teoria fornece elementos para desafiar meios empregados. Nesta direção, este estudo experimenta adicionar a paisagem visual, como som, como ativador de imagens mentais produzidas ou resgatadas pela memória dos jogadores. Desta maneira, em alguma medida, podem escapar do controle dos aparelhos. As abordagens teóricas e tecnológicas envolvidas neste estudo buscaram ampliar os procedimentos empregados junto à produção de representações físicas e digitais relativas ao patrimônio cultural da cidade de Pelotas. Esta ampliação foi oportunizada pelas reflexões realizadas em 3 disciplinas de pós-graduação. A partir dessas conexões, foi empregar novas camadas de informação às identidades sonoras associadas às representações digitais. Para isso, fizeram-se necessárias as seguintes ações. Foram utilizadas imagens fotorrealistas para que a memória sensorial do jogador seja instigada, através da interação com o som. O cenário é configurado por modelos digitais disponibilizados pelo acervo da UFPEL e optou-se por deixar sem a textura das representações, para não acionar mais camadas de informação e evidenciar o som na geografia do lugar como referência para a estruturação do jogo. Estruturou-se um ambiente virtual a ser disponibilizado para propiciar o registro de novas camadas de informação junto às representações de um patrimônio cultural pelotense. Ao comparar com as representações realizadas anteriormente em Bordetial, sobre o mesmo lugar, tem-se como principal diferencial o deslocamento do foco da tradução da forma da paisagem urbana para a experiência tátil, para o foco na compreensão da paisagem sonora. Sem nenhum propósito de substituição, mas sim de complementação dos recursos assistivos e lúdicos, este deslocamento quer abarcar o sentido auditivo para ativar outras memórias e intensificar afetos sobre o espaço representado. Os métodos utilizados auxiliaram na soma de informações sobre o entorno da Praça Coronel Pedro Osório, apoiando-se nas reflexões flusserianas que induziram a observação sobre como o som auxilia o resgate de informações escondidas em uma imagem técnica, ativando memória sobre a história do local pela identificação de identidades sonoras. Entende-se que as reflexões schafferianas sobre paisagens sonoras atentam para o papel do som na produção do espaço percebido. O jogo proposto é acionado pelas representações digitais, idealizadas para provocar a espacialização dos sons, priorizando o sentido da audição, uma nova forma de experienciar e conhecer o ambiente através do sentido da audição.